A história de Lilith está rodeada de mistérios que até mesmo na Bíblia existe uma certa interpretação e percorre séculos com isso. Apontada por alguns como a primeira companheira de Adão, muito antes de Eva, seu nome ressoa em tradições antigas, ecos de lendas mesopotâmicas e interpretações bíblicas enigmáticas. Ela não surge do Gênesis como uma personagem central, mas sua sombra paira entre as linhas e alimentam questionamentos e contradições da Bíblia. No primeiro relato da criação, que está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27, nós podemos ver nessa passagem que a criação é descrita de forma conjunta e sem distinção hierárquica entre homem e mulher. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Já o segundo relato está em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 23, onde Adão é formado primeiro do pó da terra e a mulher surge posteriormente a partir da sua costela, como nós sabemos. E vou ler o versículo 22 ao 23 para termos uma noção melhor. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Essa diferença entre os dois relatos, criação simultânea no capítulo 1 e criação em etapas do capítulo 2, é o que abriu espaços para interpretações posteriores. Será que existiu realmente uma mulher que não foi criada da costela de Adão, mas sim do barro? Passado o tempo, identificaram uma figura feminina anterior a Eva, mais tarde associada ao que conhecemos com o nome de Lilith. Mas o nome Lilith não aparece no livro de Gênesis. Na verdade, ele aparece só uma vez na Bíblia, lá no livro de Isaías, descrevendo um lugar desolado onde Lilith descansara. E para complicar mais um pouco, muitas das traduções da Bíblia nem colocavam o nome dela, trocavam por coruja ou criatura da noite. Mas o ponto é que desde muito tempo, a Lilith já era associada às coisas noturnas, misteriosas e até mesmo perigosas. Algumas traduções antigas da Bíblia, como a Vulgata, que era uma tradução da Bíblia para o latim, e nessa tradução até chamavam a Lilith de Lâmias, que era como se fosse vampiras sedutoras que atacavam bebês. Mas a verdade é que a Lilith não nasceu na Bíblia, e muito menos na Grécia. A raiz dela é bem mais antiga, lá na Mesopotâmia. As raízes antigas de Lilith. Há uns 4.000 anos atrás, na Mesopotâmia, onde hoje é conhecido como Iraque, as pessoas daquela região falavam de espíritos assustadores chamado Lilito para a mulher e Lilo para o homem. Eles eram como demônios do deserto que causavam febre, delírio e até mesmo a morte. Em uma das histórias antigas de um poema chamado Gilgamesh e a Árvore Ulupo, que é como um super-herói da antiguidade, nessa história o herói Gilgamesh encontra uma Lilac, que é uma versão da Lilith, morando numa árvore sagrada da deusa Inanna. Essa Lilith tinha feito um ninho no tronco da árvore dessa deusa, e Gilgamesh, para agradar a deusa, vai lá e expulsa a Lilith. E Lilith foge para o deserto, que vira o lar dela, e a partir daí, ou seja, Lilith já era vista como uma figura meio selvagem ligada ao deserto e às coisas que não se encaixam. E não era só uma história, o nome Lilith aparecia em amuletos e objetos mágicos que as pessoas usavam para se proteger, como, por exemplo, uma mãe grávida usando um amuleto com o nome dela, da Lilith, para afastar maus espíritos na hora do parto. Tinha até uma representação visual como uma esfinge alada, que pode ser a Lilith, ou o famoso relevo de Burney, que mostra uma figura com asas, pés de ave e acompanhada de corujas e leões. Ninguém sabe ao certo se é a Lilith ou alguma deusa, mas o fato é que ela estava no imaginário popular, causando medo e fascínio ao mesmo tempo. Essa ideia de uma Lilith poderosa e meio perigosa acabou chegando nas culturas vizinhas, incluindo a cultura judaica. Lilith na tradição judaica. É na tradição judaica medieval que a Lilith ganha mais corpo como a primeira mulher de Adão.
O texto mais famoso que conta essa versão é o Alfabeto de Ben Sira, e a história é demais. Segundo esse texto, Deus criou Adão e Lilith do mesmo barro, em total igualdade. Mas aí a coisa desandou. Eles começaram a brigar e principalmente porque a Lilith se recusava a ser submissa ao Adão. Ela dizia: "Eu não vou ficar por baixo, nós dois somos iguais, viemos da mesma terra." Mas o Adão não aceitava. Cansada da briga e da opressão, a Lilith simplesmente pronuncia o nome secreto de Deus e voa para longe e vai parar no Mar Vermelho, onde se junta com outros espíritos. E tem vários filhos. Adão, claro, fica desesperado e pede para Deus trazer ela de volta. Deus manda 3 anjos atrás dela, mas Lilith se recusa a voltar. Ela até ameaça causar doenças em bebês, mas faz um juramento. Se ela visse os nomes dos anjos, ela não faria mal. Por isso, na tradição judaica, as pessoas faziam amuletos com os nomes desses anjos para proteger os recém-nascidos. E tinha outras práticas também, rabinos dizendo para homens não dormirem sozinhos para não serem visitados pela Lilith, que era como um pesadelo que causava sonhos eróticos. Ela era a personificação real do perigo e da rebeldia.